Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso curso de Informática Básica no âmbito do Pronatec do curso de Sistemas de Energias Renováveis. Nesse capítulo, especificamente, nós aprenderemos a parte 2 das planilhas eletrônicas, alguns recursos adicionais, como algumas funções, fórmulas, gráficos, entre outras situações. Está aqui a nossa agenda dessa aula que a gente vai seguir à risca. E vocês podem encontrar todos esses conceitos aí no capítulo 8 do nosso livro. Então, basicamente, na parte da semana passada a gente viu algumas fórmulas específicas, mais focadas na parte aritmética, algumas funções mínimas, como mínimo, máximo, média, também focando na parte estatística, na parte aritmética. Agora a gente vai entrar um pouquinho nas funções lógicas, que seria basicamente fatores condicionais, como a função si, que eu posso ter uma função si, que tem basicamente uma condição em si. Então, por exemplo, se tem uma célula específica D5 que contém uma nota, se essa nota for maior ou igual a 7, então a situação do aluno é aprovado. Então você tem aqui mais ou menos a fórmula especificada em termos de sintaxe, que seria a fórmula se, abre parêntese, você tem um teste condicional lógico, dá um ponto e vírgula, esse primeiro ponto e vírgula significaria um então, e aqui o valor se verdadeiro. Aqui está um exemplo clássico, Fórmula se o valor que está em D5 for maior ou igual a 7, então escreva na célula da fórmula aprovado. E fecha o parêntese. Todo parêntese que você abrir, você deve fechar. Você pode ter um se com duas condições, se foi aprovado ou se foi reprovado. Por exemplo, se o valor da célula D5 for maior ou igual a 7, então a pessoa está aprovada. Caso contrário, a pessoa está reprovada. E esse aprovado ou reprovado vai estar na célula onde você está digitando a fórmula em si. E você pode ter testes alinhados, Então você pode ver que você pode resolver problemas aí variados. Por exemplo, com essa sintaxe aqui. No exemplo, se o valor da célula D5 for maior ou igual a 7, então o aluno está aprovado. Se não, se a célula D5 contiver uma nota que seja menor do que 2, o cara já está reprovado direto. Se não, ele está em recuperação. Não está nem aprovado, nem está reprovado. Está no meio do caminho. Essa função é muito interessante, A gente pode até utilizar na planilhazinha que a gente começou a fazer de planilha de notas na aula passada, adicionando uma situação. A gente já tinha a média geral da turma, maior média, menor média. Agora a gente pode ter a situação de cada aluno, se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Bastando aí seguir essa sintaxe aqui. Ou seja, a gente vai criar mais essa coluninha aqui. Os campos daqui vocês vão digitar essa fórmula aqui especificamente. Se sua tabelinha está bem semelhante a essa daqui, você vai digitar a fórmula na célula E5. E a fórmula será se D5, que a célula da média for maior ou igual a 6, então escreva aprovado. Caso contrário, escreva reprovado. Então aqui está maior do que 6, escreveu aprovado. Aqui está menor do que 6, escreveu reprovado. Aqui está maior que 6, escreveu aprovado. E assim seguiria durante uma turma inteira. Realmente é um fato interessante, Geralmente se usa com bastante frequência, no caso de computação, esse tipo de fórmula. Na parte de energias renováveis, não sei como é que vocês podem utilizar esse tipo de situação, mas se surgir algum tipo de oportunidade que você esteja diante de uma condição, você pode utilizar essa fórmula tranquilamente. Lembrando que uma condição é uma questão onde vocês podem ter mais de uma saída ou mais de uma resposta. Tipo, quero sair no final de semana, não sei para onde. Aí, dependendo da situação, você pode focar em uma situação ou outra. Se não chover, eu vou à praia. Se não, eu vou ao shopping. Se estiver chovendo, eu vou ao shopping. Se não chover, eu vou à praia. Então você está delimitando uma situação específica que você não tinha uma certeza. E agora você vai ter, pelo menos, aí, condições que façam que a pessoa que está escutando a mensagem que está sendo transmitida tenha um pouco de certeza.
Gráficos também são bem interessantes e utilizados. Para inserir um gráfico é muito simples, basta selecionar, né, a coluna que você deseja e inserir o gráfico. Geralmente, né, nas versões antigas você tinha essa questão aqui de inserção de gráfico, né? Então, para inserir, por exemplo, um gráfico de notas dessa turma, selecionaria aqui, ó, a coluna da média e a coluna de nome de aluno e clicaria no botãozinho inserir gráfico. Ele iria pedir para você escolher qual tipo de gráfico. Você escolhendo, já estava aí aqui bonitinho, prontinho, o gráfico para você inserir na sua planilha. Você poderia inserir na mesma planilha ou numa planilha específica, né, só com o gráfico. E até poderia personalizar esse gráfico de formas interessantes. E no final você teria o gráfico incluído. Então, olhando assim parece muito difícil, né? Mas vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui as nossas planilhas. Não, eu acho que não temos. Então vamos criar do zero. Deixa eu diminuir aqui o meu Excel para caber na telinha para vocês enxergarem direitinho. Está aqui o nosso Excel. Então vamos lá. Replicando essa planilha aqui, que é a planilha que a gente começou a fazer dos alunos que foram aprovados ou reprovados. Tudo isso aqui a gente já tinha explicado para vocês anteriormente. Vou aplicar uma bordinha aqui para ficar bonito. Centralizar horizontalmente e verticalmente. Mesclar. Vocês também aprenderam isso nas lições anteriores. Colocar uma bordinha também para ficar bonito. E aqui inserir alguns nomes de alunos. Ana, João, Luca e Laís. Ana tirou 7, João 6, Luca 5, Laís 4. E aqui inverte. 4, 5, 6 e 7. Em termos de média, nós já vimos que a forma média já nos ajuda a ter a média de alguma situação. Aqui eu escolhi, né, algumas notas específicas que não me ajudaram muito. Então vou ter que modificar um pouco. 8 para ficar com 6, 9 para ficar com 7, 5 e 3. Pronto, já dá para ter uma situação mais acalorada dessa. Então, em situação aqui, é isso que eu estava pedindo para vocês. Né? Se o valor dessa célula for maior ou igual a 6, então o aluno está aprovado. Caso contrário, ele estaria aprovado. Dando 2 cliques, né, você tem aí uma sequência de ele vai preencher basicamente até onde você tem a célula anterior preenchida, né? Você pode ver que teve aí. Mas Luciano teve preenchido até a situação final. Mas Luciano se teve também, né, um exemplo de ter 3 situações, né? Aprovado, reprovado e em recuperação. Não tem problema. Bastaria se inserir aqui mais uma condição, né? Se essa célula for maior ou igual a 6, então está aprovado. Se essa célula for maior do que 2, o aluno está reprovado. Caso contrário, ele está em recuperação. Então, tendo aqui basicamente esse tipo de formato que a gente já apresentou para vocês, eu teria situação aprovada, situação reprovada, situação em recuperação. Para fechar, média da turma, maior nota, menor nota, lembrando para vocês, né?
nós temos aqui a célula, a média de todas as médias, e aí seria a média da turma, a maior nota com a fórmula máxima, e a menor nota com a fórmula mínima. Para que eu quero fazer isso? Para replicar, que eu não tinha salvo aqui a questão específica, né, que nós tínhamos aqui essas situações. Deixa aqui todo bonitinho. Mas a grande questão é como seria um gráfico. Você teria aí basicamente, né, duas situações aqui para selecionar, né, quais são os alunos, qual a média em si, né, e que no botão inserir você teria os gráficos recomendados para essa situação. Ele já vai trazendo para você alguns deles. Dando OK, você teria aí o gráfico de notas dessa turma específica que você entraria aqui com média informática básica. Você pode personalizar seu gráfico completamente, alterar as cores que você está demandando aqui, deixando a situação uma formatação mais interessante. Por que isso? Porque tem algumas impressoras que não conseguem imprimir colorido, né? Então precisaria dar uma textura diferente a esses gráficos. Agora você tem aqui as mais diversas possibilidades de medidas aí a serem inseridas como gráfico. Assim como uma tabela também, né? Se você seleciona uma tabela, você pode ter, né, além de uma autoformatação dessa tabela aí, de acordo com o gosto, né, da pessoa em si. Você pode ter essa tabela formatada das mais diversas formas possíveis. Aqui você tem uma série de tipos de formatações que você pode atribuir à sua tabela. Isso aqui seria o recurso de autoformatação. Então, em termos de seção de gráfico, tranquilo. Em termos de autoformatação, eu espero que vocês tenham acompanhado aí todo esse passo a passo. Tem na página 127, né, dois exemplos de planilha, um é esse e o outro é de um orçamento doméstico. Tentem fazer, isso vai ser o nosso trabalho da semana, tá? Continuando, né, nas nossas formas, formatos e cuidados, né, toda fórmula ou toda função tem que iniciar com o igual, né, dentro de uma célula, e você tem, né, os recursos específicos de utilização da multiplicação com asterisco, do percentual, da divisão por barra, e também tem os parênteses, né? Lembrem-se sempre aí das questões de como, né, são as, né, pré-definições ou as sequências aí de prioridades de operações aritméticas. Então, se você tem aí alguma divisão, se você não quer que essa divisão seja feita logo, use os parênteses. A gente já tratou isso na semana passada. A questão das fórmulas, né, das funções também segue o mesmo padrão. Você inicia com igual, vem com a função característica, e aí você entra com intervalo de dados ou com o que a função requer, como um se, né, requer no mínimo aí dois parâmetros, né, inseridos, um teste condicional e um valor se aprovado. Isso aqui é opcional, que seria o valor se não, né? Se não for, isso aqui não for verdade, vem para cá. Se isso for verdade, vem para cá. Sinais, basicamente, né, de testes aí que vocês podem fazer, né, com igual, maior, menor, maior, igual, menor, igual ou diferente. Então tem aqui um exemplo específico, né, com um se, utilizando aí, né, cerca de 4 situações diferentes. Maior que o igual a 8 é excelente, maior que 6, né, e menor que 8 é bom, entre 4 e 5.9 é regular, abaixo de 4 é ruim. Mais um exemplo específico de uma utilização em si com múltiplas, né, saídas aí, ou múltiplas condições. A utilização do assistente de função serve também para isso. Se você não conhece muitas funções, você pode fazer uso desse assistente de função. É bem simples chamá-lo, né? Clicando na célulazinha, você pode clicar aqui. E aí ele vem trazendo aí as fórmulas que você mais usa, mas você pode trazer também tudo. Então você tem todas as fórmulas possíveis e funções, né, possíveis cadastradas aí no seu Excel.
ele vai te ajudando, né, até o final da montagem da sua funçãozinha. Em termos de impressão, antes você ainda tinha um visualizar a impressão, onde você conseguia visualizar como é que isso ia sair no papel, né, na impressora, a sua planilha, e você tinha configurações de configuração de imagens da página, né, se ia aumentar, se ia diminuir, configurar margem, como é que configurar cabeçalho e rodapé, questões desse sentido em termos de impressão, até a impressão propriamente dita. Hoje em dia em si, nós temos, né, o nosso recurso de arquivo imprimir, assim como no nosso Word. Você teria aí um exemplo de como sairia aí a sua planilha no papel. Querendo configurar alguma coisa, você teria aí as opções de configuração de página inseridas aí através da opção configurar página que está aqui embaixo, escondidinha. Aí você tem a mesma telinha que a gente observou para vocês, né? Podendo colocar o papel em retrato ou paisagem, aumentar ou diminuir a imagem, configurar o cabeçalho, configurar um rodapé, entre outras opções. Acho que com isso vocês já conseguem fazer algumas planilhas aí de formato básico e bem intuitivo. Em resumo, né, era isso basicamente que a gente tinha que ver nessa sessão em si, né, uma sessão um pouco mais avançada, mas não ainda fugindo do básico em termos de planilhas eletrônicas. Espero que vocês tenham gostado e até a semana 9, pessoal. Será a nossa última semana aí de conteúdo para que vocês se preparem para as provas, tá bom? Um abraço a todos. Tenham bons estudos.